Olá, como vocês estão? Estamos aqui em mais uma aula da nossa Escola de Servos, na classe Caminhando com Jesus, e hoje o nosso tema é pecado. Amém? Já vimos nesta aula quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, agora sobre o pecado. Amém? Vamos orar? Pai de amor, obrigado pela oportunidade de estudar a sua palavra. Fale conosco em nome de Jesus. Amém. Pecado. Então acompanhe a sua aula comigo. Este é um assunto de muita importância, visto que a existência do pecado é o único motivo que nos separa de Deus e, por consequente, nos prende à justa condenação e ao sofrimento da nossa vida. O livro de João, vamos ler João, capítulo 3, 36. Deixa eu achar aqui João 3,36. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Amém? Ou seja, há duas condições agora, né? Estar com o Filho de Deus, debaixo da justificação dele, e estar na condenação do próprio Deus por conta do pecado, né? A seriedade do pecado se evidencia o quê? Nas consequências que o mesmo desencadeou. Por conta do pecado aconteceram várias coisas e é isso que vamos falar hoje. No relato, lá no Jardim do Éden, que foi aonde entrou o pecado, quando da primeira desobediência a Deus por parte de Adão e Eva. Isso está lá no livro de Gênesis, capítulo 3. É aquela história onde Deus falou para Adão: cuide do jardim, você pode comer de tudo aqui, menos desta árvore. Esta árvore, se você comer, é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, então você vai conhecer o bem e também o mal, né? E ali era exatamente Deus estava querendo dizer para Adão, né? Adão, olha, você tem o direito a tudo aqui, mas não se esqueça, esse jardim é meu, né? E por ele ser meu, eu estou dando uma ordem para você obedecer. E aí a gente entendeu que e nós vemos na história que Adão, então, ele não cuidou bem do jardim e, na verdade, não obedeceu a palavra do Senhor e deu, então, origem ao pecado, à desobediência. E quais são os problemas que causa esta desobediência? Problema número um, problema espiritual, né? Agora o homem ele está separado de Deus, porque não há como algo perfeito estar com algo que é imperfeito. Tudo que é perfeito exige uma, em contrapartida, uma perfeição. Tudo que está na luz não pode estar nas trevas. Trevas e luz não se combinam. Olha lá, Gênesis capítulo 2, versículo 17, conforme a nossa lição está nos pedindo para ler. Gênesis 2:17, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mesmo sabendo já da condição de se comer, se desobedecer, iria morrer, Adão comeu. Vamos ler mais um versículo, Romanos 3:23, que é um texto que nós já lemos muito nas nossas aulas, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos nós pecamos porque somos descendentes de Adão. E porque somos descendentes de Adão, todos pecaram. E estamos destituídos, separados da glória de Deus. Porque a glória de Deus só pode se manifestar na perfeição, tá? Então, trouxe um problema espiritual para o homem, o pecado. Efésios 2:12. Efésios 2:12. Hoje eu estou falando apenas do pecado, meu amado. É claro que se você está em Jesus, a glória de Deus se manifesta em Jesus, em você por conta de Jesus. Mas hoje estamos estudando o pecado, tá? Efésios 2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ou seja,
o povo romano, que não era judeu, então eles estavam aqui separados de Deus. Não tinha como estar dentro da promessa, porque a promessa era feita para o povo de Israel. Mas em Jesus sim, tá? Então, o problema do pecado nos trouxe um problema espiritual. Segundo, nos trouxe um problema psicológico. A pureza e santidade, as quais o homem possuía antes da queda, são transformados em malícia e iniquidade. Então entrou o quê? Os complexos, as infelicidades, a baixa autoestima, entre tantos outros problemas psicológicos. Simplesmente por quê? Porque eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Por conta disto, eu fui feito para ser perfeito. Logo que o pecado entrou, a desobediência entrou a imperfeição. E isso gerou uma confusão na mente do homem, gerando então, como podemos ver, todos esses atributos que colocamos aqui, mas também gerou o quê? Aquele receio, né? Receio de errar e depois de errar achar um culpado. Então o ser humano sempre acha um culpado. E é exatamente o problema número 3, o problema social. As relações humanas, elas ficaram então em conflito. O egoísmo e a falta de amor pelo próximo são as características comuns à nossa raça, à raça humana. Por quê? Exatamente pelo problema social. Depois que Adão pecou, nós vemos o quê? Que os próprios filhos de Adão, Caim e Abel, já tiveram um atrito e Caim matou Abel. Gerou-se aí esse problema social. Por quê? Por conta do pecado. A desobediência entrou no homem. Entrou dando este vazio espiritual. Por quê? Porque ficou separado da glória de Deus, trazendo na cabeça então de Caim aí, que foi o que matou o seu próprio irmão Abel, trazendo o quê? Esse problema social, essa comparação, você é melhor que eu. Isso não existia no perfeito, né? E o quarto problema é o problema ambiental. A existência de furacões, terremotos, enchentes, tsunamis e doenças são exemplos dos efeitos causados pela presença do pecado no mundo. Por conta da ganância do homem, é o que está acontecendo isso tudo. Estamos o quê? Comendo a natureza, estamos explorando a natureza por conta do egoísmo, por conta da ganância. E tudo isso, fruto do pecado de Adão, tem gerado então terremotos, furacões, enchentes, porque estamos sugando a natureza. Tá? Definição de pecado. A Bíblia apresenta o pecado como uma realidade que se opõe diretamente ao próprio Deus. Nos é informado que o pecado surge, primeiramente, na esfera celestial com Satanás e seus anjos. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Vamos ler o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Né? Então a serpente aqui, né, que está representando Satanás, coloca uma dúvida no coração de Eva. Né? Você vê que no versículo 2, e disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem dele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Então a serpente gerou uma dúvida no espírito de Eva. E por conta dessa dúvida, Eva então, você viu que Eva trocou ideia, conversou, deu vazão para o diabo. E por conta disso, começou numa região que na região espiritual, depois na sua razão, e ela deixou cair no seu sentimento e gerou aquela insatisfação, aquela dúvida. Poxa, a serpente tá falando que eu não vou morrer, e Deus falou que eu vou morrer, e aí ela acabou comendo. Posteriormente, a humanidade também o experimenta com Adão e Eva. A humanidade experimentou o que? Exatamente o fruto do pecado.
ou você nunca teve dúvida quando você ouve a palavra de Deus, mas logo na sequência você fala, não, eu não vou praticar isso porque não é para mim, não é bem assim que está escrito, eu entendi um pouco diferente. Né? É disso que estamos falando hoje aqui. Para uma melhor compreensão acerca da natureza deste assunto, cabe uma relação dos termos utilizados em toda a Bíblia para se referir ao pecado. Para tanto, citaremos as palavras que o Antigo Testamento hebraico usa para referir-se ao pecado, e de igual modo, o Novo Testamento em grego. Então, eu não sou muito bom nessas pronúncias, mas vamos lá. Amartia, do grego, significa ofensa, pecado, erro. Este termo possui o sentido básico de errar o alvo, ou seja, não cumprir a finalidade maior da existência humana. Qual é o maior? Nós somos criados para quê? Exatamente para a glória de Deus. Romanos 11:36. Então, quando nós erramos o alvo, não glorificamos a Deus com as nossas atitudes, isto significa o pecado. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Nós somos criados para a glória. Então, quando erramos o nosso alvo, que é glorificar o nome de Deus com as nossas atitudes, amando a nossa esposa, os nossos filhos, respeitando as autoridades, tudo isso, quando erramos esse alvo, isso significa pecado, ok? Adiquia significa injustiça, ofensa, infração e iniquidade. No Antigo Testamento, seu correspondente é Avon, né? Não sei se tem a ver com a marca aí do produto que você conhece. Lucas 13:27. Lucas capítulo 13, versículo 27, diz assim: E ele vos responderá: Digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Ou seja, eu sei que eu estou errando, é diferente de você errar o alvo, né? Quando você erra o alvo é quando você tenta, mas você errou o alvo. Agora, nesse termo, infração, iniquidade, eu sei que eu vou errar, mas mesmo assim eu faço. Eu permaneço no erro, ok? Outro termo para o pecado é parabases, desvio, transgressão, violação da lei. Em hebraico, o termo que expressa melhor esta ideia, eu não sei se a pronúncia é essa, é pechá. Romanos capítulo 2, versículo 23. Romanos capítulo 2, versículo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, pessoas querem ser salvas através da lei, mas não conseguem cumprir a lei. Isso significa uma transgressão. Eu transgrido a lei, né? E tem outros termos também, como por exemplo, o próximo, paraptoma, transgressão, falta, ofensa. O sentido dessa palavra expressa um tombo de lado ou um passo em falso em relação ao próximo, aos seus preceitos da fé. O termo que pode ser paralelo utilizado no Antigo Testamento é rechá, ok? Outro, anomia, desrespeito à lei, transgressão da lei, iniquidade, pecado. Esse termo denota todo indivíduo que se comporta como se Deus não existisse. Aí é um pouco mais sério, né? De modo a agir e pensar de acordo com a sua própria vontade e entendimento imperfeitos. Vamos ler esse texto de 1 João, capítulo 3, versículo 4. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E o que é iniquidade? É exatamente você permanecer no pecado e passar esse pecado para a sua posteridade, para a sua geração, para os teus filhos, porque você pratica isso e ponto final, e você acha que isso é certo e você vai continuar fazendo.
isto em iniquidade. Com tudo isso em mente, podemos entender com maior profundidade boa parte dos aspectos e sentidos do pecado apresentados pelas Escrituras, uma vez que este mal não consiste tão somente em atos voluntários de desobediência. Deste modo, é correto afirmar que o pecado seja uma transgressão, ou seja, não conformidade com a lei de Deus, seja em atos, pensamentos ou omissões. Lembra quando Jesus falou, né? Se você olhar para uma mulher e a desejar, você já está adulterando, né? Então, no nosso pensamento, nós podemos já transgredir a lei de Deus. Número 2, é uma condição. Tá? O pecado é uma condição. Toda a humanidade está em pecado e corrupção a partir da transgressão de Adão e Eva. Então, por conta de Adão e Eva, eu sou descendente de Adão e Eva, só vou me livrar desse pecado se eu nascer de novo e estiver agora com Jesus. Amém? Uma força maligna, o pecado, é uma disposição interna que se opõe a Deus e à sua vontade. Então, é uma força maligna, por quê? Porque ela nos tira de demonstrar a glória de Deus. Se eu demonstro a glória de Deus, eu sou uma bênção, sou feliz. Mas logo que o pecado domina a minha vida, eu deixo de ser feliz, de demonstrar a glória de Deus, né? E por conta disso, qual é a força que vem para roubar, matar e destruir, senão a força do mal? Amém? Um mal que afronta a santidade e justiça de Deus. Pelo fato de Deus ser totalmente santo e justo, ele não suporta o pecado e o castiga. É exatamente isso, né? Deus, ele não pode conviver com o pecado, por isso ele criou, então, o sangue precisava ter derramamento de sangue para ter a remissão, o pagamento do pecado, porque o sangue representa a vida. Para concluir, é possível sintetizar em uma definição os fatores mais importantes sobre o pecado. O pecado é uma condição herdada a partir de uma primeira transgressão, a qual repercutira da corrupção de todo o gênero humano, tornando todas as pessoas inimigas de Deus, transgressoras voluntárias de sua lei. Por consequência, a parte de um relacionamento espiritual com o Senhor, condenadas ao juízo eterno e privadas de sua glória. Ninguém consegue conviver com o pecado e com Deus ao mesmo tempo se não tiver o perdão de Jesus da cruz ali, que é maravilhoso, que nós vamos falar na próxima aula. Entretanto, o Evangelho propõe uma redenção maravilhosa na pessoa de Cristo Jesus, o qual preparou o único caminho que livra o ser humano de sua condição natural de pecador, bem como de seu desejo de desagradar a Deus. Tudo isso ocorre mediante a reconciliação feita na cruz do Calvário, onde o Filho de Deus se entregou pelos nossos pecados, garantindo-nos eterna salvação. Amém? Para concluir, então, nós temos Romanos capítulo 5, dos versículos 19 a 21. Porque, como pela desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, nós, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, o presente de Deus, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por intermédio do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ou seja, o pecado entrou por Adão, mas a graça, o presente de Deus de nos perdoar, entrou por Jesus Cristo. Quem está com Jesus está debaixo da graça, do presente. Vivemos na época da graça. Todos desta época, depois de Jesus, vivem na época da graça. Todos que creem em Jesus podem receber o poder de serem feitos filhos de Deus e não ter a vida roubada, mas viver a vida em abundância que Jesus veio nos dar. Aprendemos um pouquinho sobre o pecado, é um tanto quanto complexo. Se você quiser estudar um pouco mais sobre esse tema, você lê todos os textos que estão na sua aula, mas o pecado é aquele que tira o brilho dos nossos olhos, o pecado é que nos afugenta de Deus, nos fazendo nos trancar no quarto,
ficar em depressão, ficar triste, ficar amargurado. Tudo isso vem em consequência do pecado. Mas logo que estamos com Cristo Jesus, perdemos então essa vida passada e temos a oportunidade de nascer de novo, tendo todos os nossos pecados perdoados dia após dia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim. Deus abençoe você, que você possa ter aprendido um pouquinho mais e você possa ter tido consciência do pecado que temos em nós, mas que temos também Jesus que pagou por eles. Amém? Deus abençoe e até a próxima aula.